Bom, já são 32 os países que registram o que nós encontramos aqui, uma nova variante do coronavírus. 2 casos foram diagnosticados no estado de São Paulo. Essa mutação, ela é mais transmissível, mas ainda não tem nenhuma evidência de que ela seja resistente, por exemplo, às vacinas que já estão sendo testadas, aplicadas e produzidas, e nem que ele cause uma letalidade maior. Vamos entender um pouquinho a respeito desse assunto, conversando com o Fernando Spil, que ele é especialista em virologia. Doutor, muitíssimo obrigada por nos receber aqui. Confesso que eu cheguei muito animada ontem para fazer o meu último jornal de 2020 e fechamos o ano com essa notícia horrorosa, né, de que essa nova variante da Covid-19 está circulando aqui. Pegando o que eu ouvi quando se descobriu ela no Reino Unido, tem gente que fala entre cerca de 60% e até 70% que ela é mais transmissível, né? Ela se espalha com mais facilidade. Como é que a gente consegue chegar nesse índice e o que ele diz para a gente em termos de cuidados, né? Boa tarde, bom ano a todos, aliás, né? Esses números eles são calculados em diferentes cenários, obviamente, nesse momento com mais precisão no próprio Reino Unido, comparando quais eram as taxas de transmissão anteriores ao espalhamento dessa nova variante e como está a taxa de transmissão agora. Então, por exemplo, eles tinham uma taxa de transmissão um pouco abaixo de 1 no início dessa nova onda da pandemia na Europa, no Reino Unido, e agora eles estão com taxas de 1,3, 1,7. Então, essa variação acima, né, que você tem mais gente se infectando a partir de um único caso, é que traz, então, essa ideia que a gente tem visto nos artigos em diferentes cenários, diferentes cidades, no Reino Unido, ao redor de 50% até 70% de mais transmissão. Uma coisa que é bem certa, desde que foi divulgada essa nova variante, é que se lá atrás havia alguma dúvida se ela tem mais possibilidade de transmissão, maior transmissibilidade, agora isso parece bastante claro. Doutor Fernando, queria perguntar para o senhor também se existe alguma faixa etária, alguma faixa de idade que está mais suscetível a essa variante do vírus. Houve informações de que os mais jovens seriam os mais suscetíveis, né? Diego, este dado, nós temos que olhá-lo com a seguinte cautela. Não é que os mais jovens sejam mais suscetíveis do que outras faixas etárias a este vírus. Acaba de sair um reporte agora à tarde da Universidade de Oxford, demonstrando que todas as faixas etárias são bastante suscetíveis. Mas impressiona, especialmente pelo primeiro momento, não é, que a faixa etária abaixo dos 20 anos houve um registro importante de casos numa faixa etária que antes era bem menos atingida pelo vírus e que agora, com essa nova variante, está sendo atingida. Isso revela duas coisas. Uma, a gente não pode imaginar que os mais velhos estarão, de alguma forma, refratários a esse vírus. Não, ele se dissemina tão bem quanto o anterior, pelo contrário, talvez até mais. Mas também a faixa etária abaixo dos 20 anos, isso é algo que ainda precisa ser confirmado, parece que esse vírus se espalha melhor. Isso, obviamente, terá consequências, se confirmado, por exemplo, na questão de retomada de atividades de aulas, tanto para adolescentes quanto para jovens adultos, não é? Para as crianças ainda é algo que não foi investigado, e também há a questão da própria vacinação. E os indivíduos menores de idade não são alvo dessa primeira onda de vacinação. Então, é algo que a gente precisa, obviamente, estar muito atento. Doutor Fernando, deixa eu aproveitar a presença do senhor aqui, porque nós por dever, a gente por dever de profissão e o senhor também, então o senhor compartilha dessa cruz, né, que é ter que dizer para as pessoas, olha, a coisa não está melhor, ao contrário, está pior. Inclusive, neste momento em que já está ruim, chegou um novo tipo, uma mutação da Covid que se espalha de maneira mais eficaz, digamos assim, né, eficaz para o vírus. Então, por que é que a gente pode, primeiro, alertar que tem uma variante cuja transmissão
se dá com maior facilidade entre todas as faixas etárias, inclusive aqueles que antes se sentiam, digamos assim, protegidos, talvez, né, da Covid-19. E aí também, por que é que não se pode falar ainda, sendo bastante realista, de que essa variante aumenta, por exemplo, a letalidade, né, da Covid? Amparado em que a gente está podendo afirmar que ela apenas se transmite com mais facilidade, mas ainda não mata mais, não é mais mortal? Bom, quanto à questão da transmissão, isso parece bastante claro, porque nas regiões em que ela adentrou, ela começa a causar um número maior de casos do que as outras variantes descritas anteriormente, ou seja, ela está ocupando esse nicho, ela está se disseminando por sobre as outras variantes. E isso, essa questão de prevenção, é justamente por não estarmos tomando medidas restritivas o suficiente para evitar que essa segunda onda tenha a dimensão que tem, nós estamos, então, dando espaço, campo livre para que o vírus evolua, que ele se modifique, e nos preocupa muito a situação que você levanta em relação aos mais jovens. Em vários países foi registrado que os surtos iniciais dessa segunda onda estão relacionados principalmente ao relaxamento do comportamento social dos mais jovens. Aquela própria variante da África do Sul, relatada essa semana, parece ter sido muito beneficiada por uma atitude de festas de final de ano e de encontros de adolescentes e jovens adultos. Então, efetivamente, no ambiente que temos, né, onde o vírus está praticamente liberado para se disseminar, é muito preocupante. A gente está dando muita chance para que essas mutações ocorram. Doutor Fernando, a gente fala sobre casos avaliados, estudados, identificados em São Paulo pelo laboratório DASA, né, as autoridades agora avaliando essa situação. Mas quando a gente fala de casos em São Paulo, isso significa, pela experiência do senhor, que outros estados também já podem, na sequência, registrar? Quer dizer, esse vírus já pode ter se espalhado, apesar de ainda não ter sido encontrado oficialmente em outros locais, além de São Paulo? Quanto a se espalhar, e efetivamente nós podermos afirmar, isso depende de efetivamente nós detectarmos o vírus. Mas conhecendo o histórico de como as diferentes linhagens que chegaram ao Brasil de SARS-CoV-2 se disseminaram pelo país, nós temos visto que este tráfego internacional aéreo que chega a São Paulo, que chega ao Rio de Janeiro, a grandes cidades, normalmente é a origem de disseminação das linhagens que vêm ocorrendo no país. Não que nós não tenhamos também, a gente tem investigado isso recentemente, a geração de novas linhagens no Brasil. Mas é muito difícil, do histórico que nós temos, que a gente vai conseguir conter essa linhagem em poucos casos confinados ao estado de São Paulo. Pelo contrário, a história natural da doença até esse momento demonstra que essas linhagens acabam se espalhando pelo país a partir desses polos de importação, digamos assim, de pessoas que chegam infectadas, né? Tá, aí a gente conversou com o Dr. Fernando Espio, que ele é especialista em virologia, está nos ajudando a entender melhor por que não se pode baixar a guarda, especialmente nesse momento em que essa nova cepa da Covid chega aqui ao Brasil via São Paulo. Doutor Fernando, muitíssimo obrigada, desejo um excelente ano para o senhor e estamos precisando mais do que nunca dos virologistas e de quem trabalha com ciência. Muitíssimo obrigada, espero o senhor aqui novamente no 360 ao longo desse ano. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, um bom ano a todos e, por favor, se cuidem. É isso, vamos todos nos cuidar. Obrigado, doutor.